Meus amados, chegamos ao mês de dezembro, primeira quarta-feira, dia 2, iniciamos as alegrias do Natal. Um Natal que nos encontra diferentes, né? Vivendo esse espectro todo que a gente está passando por ele. Mas é aqui que nós estamos, é aí que vamos seguir, porque estamos seguros da direção de Deus em nossas vidas. Antes da oração, iniciando o nosso culto, quero lembrar uma ou duas coisas para o coração dos membros da igreja. Aliás, que se estende a quem esteja nos acompanhando e até saudamos com muito prazer de ter aqui a presença dos amigos, familiares seguindo o nosso culto. Primeiro, no domingo que vem, próximo domingo, portanto, teremos a celebração da ceia em nosso culto da manhã, né? Em dezembro, nossos cultos noturnos seguem virtuais, necessidades internas, músicas especiais de Natal, aproveitamento do nosso material histórico, então seguiremos com os cultos dominicais noturnos virtuais. Lembrando aos membros da igreja que no domingo 20 teremos a Assembleia da Igreja e nós estamos precisando da presença de quórum e possivelmente trabalharemos de modo misto ou híbrido, né? Com aqui, dependendo da liberação técnica, também com os que não puderem vir, seguindo em casa. Precisamos aprovar a nova estrutura, os nomes, os cargos, e, enfim. E temos uma profissão de fé para ser tomada e certamente realizaremos batismos no 4º domingo de dezembro pela manhã, se Deus quiser. Agora, vocês não sabem que nós lançamos uma campanha de apoio ao Lar Batista do Idoso, que é o novo nome do Lar Batista do Ancião. Temos lá alguns idosos, alguns estão até abandonados pela família e nós estamos provendo algumas coisas de uso exclusivo dos idosos. Então, quando você destinar o seu dízimo nesse mês e para frente, vamos seguir com essa campanha, destine uma oferta para o Lar Batista do Idoso e em seguida juntamos e remeteremos para lá. Faz-se muito necessário essa contribuição, essa participação. Nossa igreja já participa, trabalha lá sempre no 1º de maio, trabalha também no 12 de outubro, mas a necessidade é muito grande. Vamos então apoiar. Meus amados, com essas palavras iniciais, damos início ao nosso culto e vamos fazê-lo nessa hora com a música de prelúdio ao culto e a seguir o irmão José Wagner Fernandes de Castro nos dirigirá em oração. Acompanhamos o Bruno, o instrumentista, e sigamos com José Wagner em oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, nessa noite, ó Pai, que mais uma vez podemos prestar-te um culto, ó Pai.
que tudo que for falado, Senhor, tudo que for cantado, seja para a honra e glória do seu santo nome, Jesus. Colocamos, Senhor, nossas petições diante de Ti, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, a cura, Senhor, na nossa nação com relação a esse coronavírus. Te pedimos, ó Pai, para os nossos governantes, ó Pai, o nosso prefeito que foi eleito, ó Pai, nesse domingo passado, que o Senhor venha a abençoar, ó Pai, todas as pessoas que estão, ó Pai, diretamente ligadas, ó Pai, com a organização, ó Pai, do nosso estado, ó Pai, do nosso município. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, e abençoe, Senhor, todos os irmãos nessa noite. É essa oração que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Com alegria, vamos cantar juntos um hino muito inspirativo, Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Esse Jesus que a sociedade comemora aniversário em 25 de dezembro, que para nós é um eterno presente de Deus em nossas vidas. Vivo feliz, pois sou de Jesus, essa bela letra de Fanny Crosby. Cantemos. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, distanciado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. A leitura da palavra de Deus para essa hora está em Mateus capítulo 21. Vamos pegar nossas Bíblias? Mateus capítulo 21. Evangelho segundo Mateus capítulo 21, versos 21 e 22. Que diz assim a palavra de Deus, em Mateus 21, 21 e 22.
Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa é a palavra de Deus sobre nossa fé. Acompanhamos em alegria, em oração, o trio feminino que vai nos ajudar com inspiração nessa hora. Mais uma vez, de joelhos em
Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de tudo que existe. Nosso Pai de amor, que tem cuidado de nós, que tem estado conosco em todas as nossas dificuldades, que tem olhado para nós com seus olhos misericordiosos e tem nos livrado de tantos males, de tantas aflições, de tantas situações difíceis, impossíveis até para a nossa força humana. Deus querido, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai do meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo, aceita nosso louvor, aceita nossa gratidão, aceita, Senhor Deus, a alegria dos nossos corações que vem do Teu Filho Santo. Queremos agora, Senhor Deus, entregar nas Tuas mãos os nossos bens, as nossas vidas, tudo que somos, tudo que temos. Agradecidos, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, pelos livramentos dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas famílias, Senhor Deus, pelos cuidados com a nossa igreja, com cada irmão, Senhor Deus, com o nosso pastor, dando a ele saúde, sabedoria, cada dia, Senhor Deus, para conduzir o seu rebanho, cuidando da sua família e cuidando até, Senhor Deus, das tristezas do seu coração, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe tudo que se passa em nós. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós, com a certeza, Senhor Deus, que o Senhor está nos ouvindo e que tudo procede de Ti, Senhor. Por isso nós não precisamos ficar tristes nem desesperados, porque temos a certeza que o Senhor está cuidando, o Senhor está vendo, o Senhor está ministrando nas nossas vidas. Consolo, fartura, saúde. Pai, cuida de nós, continua cuidando de nós. E aceitando, Senhor Deus, nosso louvor, nossa gratidão. Cuida, Senhor Deus, da nossa cidade, cuida da nossa pátria, cuida da nossa terra, Senhor Deus, porque o mal está espalhado em todos os lugares, Senhor Deus. Nessa terra magnífica que o Senhor criou para nós, o mal está espalhado. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que a Sua mão é forte, potente e que a Sua palavra não vai faltar. A Sua palavra, Senhor Deus, está presente nos nossos ouvidos, as Tuas promessas estão no nosso coração. Nós sabemos que vamos ter o livramento. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está protegendo, defendendo o Seu povo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada momento que nós temos e podemos nos dirigir a Ti e falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos e também, Senhor Deus, das nossas alegrias e momentos de gratidão. Fica conosco, Pai. Abençoa os dízimos, abençoa os aniversariantes, abençoa Teus filhos, cada um deles, Senhor. Conta um por um. Naqueles lares mais humildes, nos lares mais abastecidos, Senhor, que a Tua misericórdia não falte, que o Teu carinho esteja presente, que o Teu Espírito, Senhor, esteja flutuando entre nós, nos dando a segurança que nós precisamos ter para atravessar tempos tão difíceis. Confiados no Teu amor, confiados na Tua misericórdia, e no sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Oi pessoal, tudo bem? Então, passando aqui rapidinho para lembrar você do Panetone da Cristolândia. Você que não comprou seu Panetone ainda, está em tempo ainda. Eu falei que a gente vai ter Panetone até o dia 20 de dezembro, que são as vésperas lá do domingo que antecede a semana do Natal, né? Para você poder presentear, para você poder degustar. Esse ano com uma grande novidade, a gente tem o panetone de chocolate, o Chocotone, que tem saído e já vendido muito bem. Pessoal, estou muito feliz, estamos chegando
a marca de 100 unidades vendidas. Já vendemos lá no culto presencial, domingo vamos estar no culto presencial na igreja vendendo. Né? O pessoal tem me pedido pelo WhatsApp, tem me ligado, eu tenho ido levar para alguns irmãos que estão saindo de casa. Né? Ele também está disponível na secretaria da igreja. O irmão Daniel tem me ajudado lá, pastor Eduardo, e eles têm vendido lá na secretaria também. Então, se você for lá levar o seu dízimo, a sua oferta, se você for fazer alguma coisa lá na igreja e estiver pertinho, vai até lá na secretaria. Custa R$20 cada panetone. Na verdade, você está dando uma oferta de R$20 para a Junta de Missões Nacionais, para manter as mais de 35 cristolândias que a gente tem Brasil afora, né? São igrejas e um trabalho social grande, tirando esse povo de diversas faixas etárias do mundo do crack, né? Essa droga miserável, destrutiva, que faz verdadeiros farrapos humanos, mas o Senhor tem atuado lá poderosamente, tem resgatado vidas, os testemunhos são sensacionais. Então não fique de fora, é o mesmo valor do ano passado. Vamos lá, olha aqui, vou mostrar para você lembrar. Esse aqui é o de frutas, esse aqui é o de chocolate, né? E o pessoal foi atendido. Brasil afora, o pessoal vinha pedindo ao longo de 8 anos de campanha, que a gente não tinha de chocolate, agora a gente tem. Então passa lá, pega o seu, manda para mim pelo WhatsApp. Se você não pode ir lá, se você não pode sair, eu vou dar um jeito de chegar até você com esse panetone e te entregar, tá bom? Mas você tem que fazer o seu pedido. Muito obrigado, um culto abençoado a todos e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, meu irmão, e a da sua família poderosamente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso estamos aqui. Grande abraço a todos. Meus amados, passemos agora à meditação bíblica dessa quarta-feira e vamos tomar o texto de Filipenses capítulo 1, versos 1 a 11. Mais precisamente do 8 ao 11, mas vamos ler o texto todo. Carta de Paulo aos crentes de Filipos, por isso, Filipenses, capítulo 1. Diz assim o texto bíblico de Filipenses 1, de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Jesus Cristo que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis no meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus, e peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. O título que vou dar à meditação desta noite é A Oração de um Pastor por Sua Igreja. Nós iniciamos uma caminhada estudando as parábolas de Jesus lá em 13 de agosto de 2019. Tratamos inicialmente da parábola do sal e da luz nesse dia. Era a mensagem de quarta-feira, número 507 do meu controle.
Chegamos a dezembro, reiniciamos em 8 de janeiro com a parábola da rede e chegamos até quarta-feira, 25 de novembro, na mensagem de número 539. Então andamos 32 meditações. A minha lista contém 38. Tem então algumas que estão aí, entre aspas, perdidas pelo meu caminho, mas uma boa hora eu vou procurar e vou achar. De duas uma, ou eu juntei ou eu saltei alguma, então depois eu vejo isso. Mas hoje, nosso foco é uma palavra de Paulo, uma verdadeira oração, um desejo seu a favor da sua amada igreja, uma carta que tem ensinos para nós hoje. O pastor Miguel está fechando a visão da carta aos Filipenses e agora em dezembro ele trabalha o 4º capítulo. É uma passada que ele está dando, mas nós temos vários tesouros, né, que vamos aos poucos trabalhando, porque a visão que ele pode trazer, de fato, é apenas uma visão panorâmica, porque o tempo é pouco. Poucos homens têm sido tão polifacetados, têm tantas facetas, tantas vertentes como o apóstolo Paulo. Era capacitado em várias esferas e nelas trabalhava realmente com excelência. Pregador, escritor, evangelista, expositor corajoso, boa exegese, doutrinador, missionário, administrador. Mas me parece que o que mais notável nele era, de fato, a sua visão de pastor, o seu coração de pastor. Fundava igrejas, ficava com elas o tempo suficiente, de acordo com as circunstâncias, não abandonava. E uma coisa que lhe é notável é que, onde quer que esteja, lembrando delas, enviava-lhes seus conselhos através das cartas. Para os filipenses, Paulo era, por assim dizer, uma espécie de pastor semipresencial, né? Esteve o tempo que lhe foi possível, mas de onde estivesse, sempre estava lembrando também daquela igreja. Por isso que Paulo não se acanhava, embora cada igreja tivesse sua liderança local, e ele não nos parece exercia um papel de bispado ou de controle, respeitando as lideranças locais, mas ele não sentia dificuldades em escrever cartas orientando e dando conselhos. Na realidade, ele se sentia pastor daquelas igrejas. Aqui nos nossos pastorados, nós pastores, ao deixarmos uma igreja, tudo fazemos para nos ausentarmos, para que o obreiro que ali ficou possa se desenvolver, crescer na comunhão com aquela igreja. Mas no nosso coração fica as lembranças queridas, e às vezes até algumas que são mais doloridas, por onde passamos, daquelas que passamos ali. Wilmington, que é um estudioso da Palavra de Deus, propõe um esboço bem interessante que eu vou seguir e comentar nessa noite. Ele trabalha esse texto de 1 a 11 com 5 perguntas. Eu vou andar em cada uma delas e vou me deter um pouco mais na última. Então, cada momento que eu vou tratar de uma pergunta, eu volto ao texto e você pode abrir a sua Bíblia e voltar também. Por exemplo, a primeira pergunta: por quem ele ora? Por quem ele ora? Voltem ao texto, no capítulo que a gente leu, 1, e vejam os versos 1 e 2 para ver a resposta. Por quem Paulo ora? Já disse que aqui nós temos uma oração de Paulo por sua igreja, e vamos ver isso lá na 5ª pergunta, com 4 características. Mas aqui, por quem ele ora? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, a todos os santos
todos os santos em Cristo, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. A pergunta está respondida. A quem ele ora? Aos pastores, aos administradores, aos diáconos, mas a todos os cristãos. Enquanto batistas, temos entendido que esses ofícios aqui mencionados convergem para uma ação pastoral. O pastor executando a ação de administrar, de cuidar, de servir, e tem seus auxiliares, como nós sabemos de sim, e biblicamente temos os diáconos como nossos auxiliares em verdadeiro ministério. Por quem ele ora? Pelos pastores, pelos diáconos e por todos os cristãos que estão em Filipos. A segunda pergunta é: qual é a sua oração? Nós temos a resposta no verso 3, um verso pequeno, mas que tem essa ideia. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. O nascimento daquela igreja havia sido muito marcante na história de Paulo, na sua experiência com Deus, resultado de uma visão e do início de um trabalho relevante, marcante, e que foi o começo para espraiar-se pelo mundo. O nascimento daquela igreja havia sido, como disse, muito marcante. Atos 16, verso 7 diz assim: quando chegaram perto da Mísia, Paulo e Silas tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Portanto, nasce em Filipos a primeira igreja na Europa. No tempo de seminário, alguns, entre aspas, seminaristas engraçadinhos diziam: nasceu a primeira igreja batista na Europa. Que os nossos amigos não batistas entendam como gracejo, porque ali estava uma igreja de Cristo Jesus, sem nenhum qualificativo, uma igreja de Cristo Jesus. Seguimos o que está no Novo Testamento. Filipos era, como o pastor Miguel ressaltou, uma colônia romana com privilégios, porque quem nascia em Filipos tinha cidadania romana e era algo que lhe era concedido. Mas a sua saudosa alegria tinha a ver muito principalmente pelo modo carinhoso do acolhimento naquele começo de trabalho na casa de Lídia e de ter abraçado aquela igreja, a sua obra missionária, com muito prazer e com muita dedicação. Terceira pergunta: como ele ora? Vejam o verso 4 para ter uma ideia. Fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Pastores, ficamos alegres com essa disposição altruística, como a decisão de Lídia. Eu acho que é como se ela dissesse, vendo o trabalho iniciar, nascer, e ela vendo aquele começo e as dificuldades de encontrar um lugar para transferir a plantação, expressão de hoje, né? Plantação daquela nova igreja. Eu imagino que ela tenha chamado o pastor Paulo e disse: pastor, olha, eu estou vendo a sua dificuldade em encontrar um lugar para a gente dar prosseguimento ao trabalho. Sabe, pastor, eu tenho uma sala bem ampla, por que o senhor não começa o trabalho lá? Teremos muito prazer em receber a igreja que está nascendo em nossa casa. Isso certamente deu alegria ao coração do apóstolo, mas a alegria de Paulo também tem uma outra essencialidade. Paulo está alegre porque a alegria está associada diretamente à salvação. E, irmãos, quando falamos nesse ponto, devemos pensar que quando Paulo fala da sua alegria, dessa alegria,
nós temos que contrastar com o tempo que ele viveu debaixo do formalismo da lei, da vida assim fechada, insegura, daquele ritual pesado, e agora ele se sente um novo homem, uma nova criatura, porque o Evangelho libertou o seu coração e ele vai ensinar, disse aos Romanos, e vai ensinar que o justo vive da fé e não do constrangimento daquele ritual pesado e difícil. Então, os que nos convertemos à fé cristã, nós temos o desejo de louvar ao Senhor porque é uma libertação. Eu nasci num lar cristão, não conheci nenhum ritual, mas quando converso com pessoas que veio de outros segmentos religiosos, assim mais opressores, e encontram a liberdade em Cristo Jesus, elas manifestam com muita intensidade a alegria do seu coração por estar experimentando agora a salvação. Do coração do salvo decorre prazer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, absolutamente seguro do abraço acolhedor que o Senhor nos dá. Essa alegria no coração de Paulo por sua igreja, assim é porque é algo da vida do crente que o Espírito de Deus nos dá. Vejam o que ele diz em Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. A alegria que temos, a alegria que possuímos, nos é estimulada, nos é concedida pelo poder do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Essa alegria, como resultante dessa presença de Deus, da certeza das bênçãos, da redenção, não pode ser destruída pela dor, pelo sofrimento, nem por circunstâncias difíceis. Aliás, penso que estamos vivendo isso. Encontro com irmãos que, a despeito das limitações desse tempo e das dificuldades dele, conservam uma alegria porque sabem que esse rejuvenescer vem do Espírito de Deus. Jesus, em Mateus 5,12, diz: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. E ele, Paulo, em 2 Coríntios 12,9, ainda nos ensina assim: mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Esse é um texto basilar, emblemático, para confrontar nossos momentos de dificuldade e a provisão do Senhor. Teoricamente, pelo viés da nossa compreensão natural, a bênção lhe foi negada, mas veio-lhe ao seu encontro uma bênção ainda maior. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A quarta pergunta: por que ele ora? Por que ele ora? Eu tenho 3 versos. Primeiro, o verso 5. Por que ele ora? Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora passem para o verso 7. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis no meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Por que ele ora? Os crentes de Filipos proporcionaram grande ajuda ao apóstolo Paulo, tanto na prisão quanto fora dela. Paulo cumprimenta a igreja por ter essa igreja, através dos seus crentes, ajudado a sua obra missionária, pioneira.
a igreja acreditou no seu sonho de missões e abraçou esse sonho. Paulo está muito agradecido também pelo empenho corajoso dos crentes em se comprometerem, estando no tribunal enquanto o seu processo decorria. Aliás, 3 expressões aqui, segundo especialistas, referem-se a tempo de julgamento. As algemas, do verso 7. As algemas, defesa, confirmação, são expressões, segundo dizem, específicas, jurídicas, ligadas a julgamento. Não se sabe se a igreja estava até o tempo da decisão do julgamento, mas a igreja o acompanhou, assistindo-lhe nas necessidades naquele tempo de enfrentamento dos tribunais. Quinto, e aqui eu quero parar um pouquinho, a respeito do que Paulo ora. O que ele pede para essa amada igreja? Qual é a sua súplica a favor dessa igreja? Então me acompanhe em 3 versos de novo. Primeiro no 6, diz ele: e estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Agora passem comigo para os versos 9 a 11. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e com todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, penso que aqui nós temos uma espécie de ardor. Eu ia escrever ardência, mas acho que não é muito próprio. É um ardor no seu coração, no coração deste pastor por sua igreja. Pastores, sempre estamos sonhando com o crescimento das nossas igrejas, dessas pessoas que nos são entregues para guiar, um privilégio e uma responsabilidade. A igreja sabe que quando eu fazia minhas caminhadas externas, eu carregava comigo uma fichinha e cada dia orava por umas 15, 20 pessoas enquanto caminhava. Eu não parei de fazer as caminhadas, até estou caminhando mais, inclusive, mas caminho agora internamente. Nem vou falar quantas voltas eu dou lá na minha casa, mas eu posso garantir que eu estou caminhando 1 hora e 25 minutos todo dia, menos sábado e domingo. Né? Tenham paciência, sábado e domingo é folga. Mas estou percorrendo o hall quase todo dia. E ao olhar para cada nome, vem ao meu coração a imagem das pessoas e desejos. Paulo tem aqui nesse texto alguns desejos, alguns sonhos. Não poucas vezes em nossos momentos de recolhimento, quase vou dizer isolamento pastoral, lembramos das pessoas, sonhamos com o seu amadurecimento, com o seu envolvimento, e quando isso não acontece, a gente fica com o coração sofrido, intercedendo para que vidas sejam mais despertadas. Mas aqui, eu encontrei 4 coisas que Paulo desejava, sonhava ver acontecer aos crentes até a volta de Cristo. Quais são essas coisas? Primeiro, que a palavra de Deus fosse cumprida em todos os crentes até a volta de Cristo. E estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Meus irmãos, a obra da redenção na vida do crente inicia quando ele aceita a ação do Espírito Santo que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas em seguida, o Espírito Santo precisa de um assentimento, de uma concordância para poder trabalhar livremente na nossa vida. Essa obra
vai se desenvolvendo a cada dia na justa medida em que eu possibilito, permito, concedo que esse Espírito trabalhe com minhas emoções, desejos, propósitos, vontade, alvos, enfim. Se eu não permitir, ele ficará acanhado e não poderá fazer. É nesse sentido que, ao permitir que ele trabalhe conosco, que nós vamos nos tornando varões perfeitos para obtermos a perfeita visão de Deus. Até que esse dia chegue, nós sonhamos que os crentes vejam cumpridas em suas vidas as ricas promessas que estão na palavra de Deus. A gente conhece um pouco dessa palavra e olha para a vida de cada crente e sonha que cada crente experimente a riqueza dessa palavra nas suas vidas. Nós oramos: cumpra, Senhor, na vida do meu amado irmão, isso que está na sua palavra. Outra coisa que ele deseja está no verso 9. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento. Outra coisa que Paulo deseja é que eles sejam plenos de amor. Vejam de novo o verso 9. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento. O amor, se tem origem em Cristo, deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblico. Explica-se que ciência, nesse conjunto, nesse panorama, nesse contexto, significa conhecimento espiritual e não simplesmente no intelecto. Tem a ver com a revelação de Deus, conhecida experimentalmente, incluindo comunhão pessoal com Ele, e não simplesmente conhecimento intelectual, que pode nos conduzir a uma frieza, a um afastamento. Podemos trazer para aqui um trecho da oração de Paulo aos Efésios, onde clareia um pouco mais esse assunto. Vejam Efésios 3, 16 a 19, que eu já transportei aqui para ganhar tempo. Diz o texto de Efésios 3, 16 a 19, pode procurar aí na sua Bíblia. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Assim, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos da plenitude, até a plenitude de Cristo. Deduz-se então que conhecer a palavra de Deus, ou conhecer a vontade de Deus, subentende um conhecimento que se expressa na comunhão, na obediência e na vida e no andar com Deus. Chegar à verdade teológica precisa ter como objetivo o amor de Deus e o livramento do pecado. O texto, em todo entendimento aqui do nosso texto, significa prioritariamente que o crente aprende a discernir o que é bom e o que é mal e optar pelo que é bom, sempre. O pastor Paulo deseja que os membros da sua igreja cresçam mais e mais nesses dois pontos, de modo equilibrado: amor e conhecimento. Nem tomada de sentimentalismo cego, nem de ciência fria e distante, que pode provocar alheiamento dessa pessoalidade que caracteriza a vida comunitária. Terceira coisa, desse quinto aspecto, que eles tenham um espírito de discernimento. Voltem ao verso 10. Para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo.
com muito cuidado, diante dos cultores da língua grega que me assistem nessa hora ou assistirão mais tarde, me movendo com prudência, precisamos destacar algumas coisas. Esse provar, isto é, aproveis as coisas excelentes, discernir as coisas que são essenciais, aproveis as coisas superiores, discernir as coisas melhores, discernir os assuntos, é isso que Paulo está querendo. A palavra é dokimazen, usar prova, usada para provar o metal ou a moeda e saber se é genuíno, puro, sem mistura, sem falsificação. O amor verdadeiro não é cego, mas sim sempre capacita a perceber melhor a diferença entre o verdadeiro e o falso. Desse modo, 3 coisas decorrem. O cristão será sincero e irrepreensível, o cristão se fará puro e o cristão não será causa de tropeço para ninguém. Para entender o sentido de puro, teríamos de passar por uma sopa de letrinhas gregas, mas prefiro chegar à conclusão. Se conclui o seguinte: o que significa esse sentido de puro? 2 coisas. Significa que a têmpera cristã pode sair graciosa diante de qualquer luz que a ilumine. O que é puro? É uma qualidade de caráter que, levada ao exame da luz mais potente, da investigação mais forte, ainda assim se revelará limpo, puro, escoimado das falhas e dos pecados. Segundo, significa que o cristão de têmpera, de boa qualidade, está purificado e peneirado de todo o mal, de maneira que se encontra absolutamente limpo. É esse conhecimento, é esse discernimento, é esse provar que Paulo está desejando. Há também algo a acrescentar nessa sopa de letrinhas gregas. Há algo também que ele acrescenta: o cristão não é apenas puro, é também apróskopos, isto é, jamais se converte em causa de tropeço para ninguém. Olhando para a vida de muitos cristãos, nós encontramos muitos cristãos que são de fato irreprováveis, mas de tão duro aspecto que não agregam, mas até afugentam. Lembro até de uma historinha, quando criança ainda muito pequena, lá na igreja onde eu ia menino com meus pais, havia um diácono de grossos bigodes e semblante muito fechado. Ele sempre trabalhava como introdutor de um lado da igreja. E por aquele lado, eu não saía. Meu irmão, que era pequeno, como eu pequeno era também, sentávamos naquelas cadeiras, antiga cadeira do cinema, com aquele assento que balançava, né? De vez em quando virava para cá, a gente quase vazava ali. Meu irmão dormia encostado no meu ombro. E se eu precisasse sair por aquele lado, eu não saía, de jeito nenhum. Eu não pude desenvolver mais nada, porque logo nasceu uma congregação lá em casa e nós passamos a cooperar, logicamente, na congregação, até que se tornou igreja. Não desenvolvi nenhuma amizade com aquele, de repente não era só um semblante, mas alguns são tão sisudos, né? O cristão é em si mesmo puro, mas com um amor e uma bondade de tal índole que atrai aos outros, que estimula os outros à vida cristã. Por último, 4º desejo
está nesse verso final aqui, 11, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo desejava que eles fossem cheios do fruto de justiça ou frutos de salvação. Paulo então estabelece a meta cristã: viver uma vida que redunde em glória e louvor de Deus. O cristão não é bom porque pretenda ganhar louvor ou crédito ou honra, prestígio para si mesmo, senão que tudo isso ele consegue das pessoas em direção a Deus. Bom, eu quero concluir dizendo que esses desejos do apóstolo Paulo, que não foram amplamente esgotados aqui, claro, dependeríamos de bastante tempo para fazê-lo e não é esse o propósito hoje, mas esses 4 aspectos finais é sonho de todo pastor. O ano está terminando, outro já vem aí, então vamos repetir para o entendimento dos irmãos o que ele deseja. Primeiro, que eles sejam cheios da palavra, isto é, que a palavra seja cumprida na vida deles. O que isso quer dizer? Que todo crente conheça a palavra e saiba que ela tem o que você precisa: estímulo, conforto, amparo, ajuda, apoio, exortação. Estudem a palavra, façam um propósito de lê-la com paixão, com entendimento. Segundo, que os crentes sejam sempre cheios e plenos de amor. Sempre se precisou disso, mais que nunca agora. Sonho de todo pastor é ver uma comunidade sempre amorosa. Terceiro, que tenham um espírito de discernimento, a fim de que possam, com certeza, atender aquilo que vai aparecendo. Entendimento que não desenvolva um distanciamento das pessoas, mas que ajude na comunhão com as pessoas. Crentes atraentes. Crentes atraentes. E que sejam cheios do fruto da justiça ou da salvação, multiplicando vidas, ganhando novas vidas. Deus os abençoe, Deus os ajude. Essa é, palidamente, uma visão da oração do pastor Paulo pela sua igreja na cidade de Filipos. Amém. Meus amados irmãos, chegamos então a esse momento intercessório, que é um momento esperado, acompanhado como tudo no culto da igreja, né? Mas aqueles que estão atravessando seus momentos difíceis, que já compartilharam conosco, aguardam que nessa hora a gente verbalize para que outros também possam acompanhar. Então vamos a esse momento intercessório. Continuo pedindo as orações dos irmãos pelo senhor Jomar, como disse, casado com a irmã Solange, filha da irmã Avani, vivendo um momento de Covid que se agravou com algumas situações na área cardíaca. Oremos então. Deus e Pai, nosso Senhor, aqui estamos diante do Senhor, continuando o nosso culto e colocando diante do Teu favor esse Senhor, nosso amigo Jomar, casado com a Solange. Pai amado, ele não é aqui da nossa comunidade, mas é uma pessoa precisando muito dos Teus cuidados, da Tua intervenção. E a nossa súplica é que ele veja nesta Tua intervenção a graça misericordiosa do Senhor e venha aceitar o Senhor Jesus também. Abençoe e restaure, segundo a Tua graça, o amigo Jomar. O irmão Oscar de Lima, que já tem data para cirurgia, e a sua esposa, irmã Lindalva de Carvalho Lima. Seguindo, Pai amado, em nossas petições, queremos apresentar-te o irmão Oscar de Lima, por quem já temos falado contigo, agora com a sua cirurgia marcada para o dia 9 de dezembro. Ó Deus, que tudo venha correr bem ali no Hospital Cardoso Fontes, quando ele se internar,
e que a tua serva, irmã Lindalva, possa ser aquele sustentáculo que está sendo acompanhando o teu servo. Abençoa esse nosso irmão e ajuda-o a atravessar essa hora, suplicamos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Esther Vargas apresentou-nos o nome da irmã Floripes Vargas, que já foi de nossa igreja, viúva do irmão Joel. Deus e Pai, lembramos da irmã Floripes. Poucas vezes podia vir ao culto devido à sua dificuldade de locomoção, mas nos lembramos dela e sabendo agora, ó Pai, que ela se encontra enferma, pedimos-te que a abençoes com restabelecimento segundo a tua sábia e absoluta vontade. Ó Deus, se propício a essa petição, pois nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Maria Marquesa Dias. Deus e Pai, aqui está novamente o nome da tua serva. Temente ao Senhor, cuidadosa com as suas ofertas, com a sustentação da Casa Batista da Amizade. Ó Deus, mas está vivendo um momento de alguma limitação por conta da queda que teve em casa. Abençoa a sua vida, a sua filha, seus netos e filhos que estão ao seu redor e que brevemente ela possa sentir-se completamente restaurada segundo a tua boa vontade. Abençoa a vida da irmã Marquesa, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Miriam Soares da Silva Oliveira pede por uma pessoa chamada Eloy dos Anjos Fernandes. Eloy dos Anjos Fernandes, hospitalizado em tratamento pulmonar. Deus e Pai, aqui está o nome do senhor Eloy. Não o conhecemos, mas é uma pessoa trazida ao nosso conhecimento pela irmã Miriam, da nossa igreja. Te suplicamos, Pai amado, que o Senhor derrame sobre essa vida o restabelecimento. E se ainda não te conhece como Salvador, que essa experiência possa produzir entendimento de que a mão do Senhor, o Senhor soberano, está sobre ele. Restaura a sua saúde conforme seja da tua vontade e do teu agrado. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Trago de volta o nome da irmã Alda Moraes Dutra, da nossa igreja. Deus nosso Pai, trazemos novamente ao Senhor esse nome que nunca saiu do nosso coração, mas não tínhamos falado nele ultimamente, mas falamos agora. Abençoe, ó Deus, a vida da irmã Alda, da sua família, do seu restabelecimento, de algumas limitações que ela está vivendo e que o Senhor possa ajudá-la a vencer e possa ajudar os seus que estão ali em volta a cuidar, a continuar cuidando e ter a devida paciência nesse tempo de enfermidade. Abençoe ali essa vida, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Casal Catarina e Ubirajara, graças a Deus experimentando alguma melhora, gratos, mas ainda precisando da nossa oração. Pai amado, temos colocado com insistência esse casal que já vem obtendo algumas melhoras e esperamos, Pai amado, que isso se complete em suas vidas, para a alegria dos seus corações, a alegria da sua família, ó Deus, e possam, nosso Pai, seguros dessa direção que o Senhor está dando, sentir a recuperação e continuar glorificando o nome do Senhor. E assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembro a irmã Catarina, a irmã Cremilda Aparecida Lisboa de Souza e sua filha Débora, que aguarda transplante renal. Deus e amado Pai, retornamos com o nome da Débora, que almeja receber um transplante renal. Está na fila, mas o Senhor é dono de todas as coisas e entendemos que no momento próprio, o Senhor concederá essa vitória e nós fazemos isso em oração, seguros da tua direção. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. O Davi Toledo volta a colocar no site o seu nome, pedindo por ele e uma lista bem grande de nomes. Deus e Pai, retornamos com o nome do Davi. Nós te pedimos que o Senhor
Ajude no seu crescimento, no seu entendimento a respeito das manifestações da tua graça e possa, ó Deus, ser atendido segundo o teu querer, segundo a tua sabedoria e segundo a tua vontade. Ajuda, Pai, esse Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos lembrado do nome da irmã Inalda, que pede por sua irmã Glauce, e também devemos lembrar do seu pai, Ivaldo, membro da Praça Seca, mora aqui no nosso bairro, mas em permanente cuidado médico. Deus e Pai, nessa hora, lembrando da irmã Inalda, lembramos do seu pai Ivaldo e lembramos da sua irmã Glaucineide. Ó Deus, apresentamos ao Senhor esses nomes na certeza de que a tua graça não falha, não desampara e que se mantém ao nosso lado sempre nas nossas necessidades. Cuida, ó Deus, da tua serva, do seu esposo que ali ajuda, ó Deus, Paulo e sua filha, enfim, todos ali sejam abençoados pelo Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembramos sempre de Javer e Antoine. Deus e Pai, Deus querido, temos a responsabilidade, o sentimento, o amor de colocar diante de Ti esses dois irmãos, Javer e o Antoine. Tu tens dado a eles, ó Deus, as Tuas providências, os Teus cuidados, a Tua mão, a direção. E Te rogamos que assim continue, Pai, que as suas famílias sejam agraciadas por esse desejo e sejam mantidas cuidadosas como até aqui, a fim de sustentá-los em suas necessidades. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Ana Maria Mendes Santos Silva, pouco antes de começar o culto, nós perguntamos pelos cuidados do João Gabriel, 14 anos, e pelo médico Eduardo. Ela nos disse que João Gabriel está bastante debilitado, precisando de cirurgia, mas nesse momento não resistiria. E o Eduardo continua em tratamento do câncer. Oremos por essas duas pessoas. Deus e Pai, temos falado contigo juntamente com a nossa congregação a respeito desse jovenzinho de 14 anos, João Gabriel, e desse jovem médico Eduardo. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor dirija essas duas vidas, manifeste ali o poder que o Senhor tem, mas debaixo da tua sábia vontade, a fim de que, Deus, tudo ali se cumpra segundo o teu querer. E que eles entendam que servos teus estão suplicando por essas vidas, por suas vidas, e venham reconhecer que a boa mão do Senhor está sustentando nessa hora. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembro de Célia Regina Mota, como também da Sueli, irmã da irmã Tânia Fritz. Vamos orar. Deus e Pai, lembramos de Sueli e Célia Regina, ambas trabalhando, lutando, enfrentando o tratamento do câncer. Mas até aqui, ó Deus, sentimos que o Senhor está conduzindo esse tratamento. E entendemos que diante do Senhor estão as nossas petições e o Senhor há de nos conduzir na resposta que seja do agrado do Senhor, porque o nosso coração, Senhor, é ver essas vidas restauradas, mas seja feito tudo segundo a Tua graça e misericórdia. Por último dessa lista de pessoas, lembro do seu Reinaldo, que mora aqui quase em frente à igreja. Deus e Pai, queremos voltar a pedir pelo seu Reinaldo, cooperador tão assíduo da nossa igreja nos tempos normais. Nesse tempo ele não tem podido vir, mas ele está nessa hora precisando dos teus cuidados, da recuperação dessa fragilidade que ele está vivendo em face dos golpes que viveu em sua vida. Ajuda o seu Reinaldo, abençoa o pastor Reinaldo, abençoa o Reginaldo, filhos desse teu nosso amigo, para que eles possam continuar cuidando como até aqui. Cuida, Pai amado, como tens feito da vida do seu Reinaldo, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, fechando esse período, vamos lembrar de algumas coisas mais amplas, né? Então oremos ao Senhor, fechando o nosso período com essas petições gerais.
Pai amado, tanto te pedimos pelo processo eleitoral em nossa cidade, ele chegou ao fim, tem um nome que foi decidido pela maioria de votos. Pedimos, Pai amado, que a tua graça abençoe esse nome, esse condutor eleito para 4 anos de trabalho em nossa cidade. Que haja discernimento no seu coração, que haja sabedoria proveniente do Senhor para conduzir os destinos de tantos milhões de pessoas que temos vivido aqui em nossa cidade. Abençoa o nosso novo prefeito, ajuda-o e conceda, ó Deus, que nossa cidade possa progredir, sanar umas crises que têm nos afetado tanto. Também o nosso estado, Pai, vivendo esse tempo de insegurança administrativa, aguardando decisões sobre o governador, enfim, Pai, esse tempo que estamos vivendo. Como também, Pai amado, esse tempo quando o coronavírus tem retornado, tem manifestado algumas coisas, ó Deus. Abençoa, Senhor, e nos dê proteção. E tocando os nossos corações, o coração dos nossos patrícios, que eles possam, ó Deus, entender a necessidade de manter a prudência e o cuidado. Pai amado, toma a nossa pátria, a nossa convenção, toma a obra batista no Brasil, no nosso estado, tudo isso em tuas mãos, pois nós te pedimos, já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, te somos grata, Pai Santo, por mais um culto, Senhor Deus, que se realiza aqui na tua igreja, Pai Santo. Nós te somos gratos, Senhor, pela vida do Joca, pela vida do André, que trabalham, Senhor, nessa transmissão para que esse culto chegue até os nossos lares. Pai, nós te agradecemos pelo seu cuidado com a nossa vida, nós te agradecemos pela vida do nosso pastor, pela vida da membresia dessa igreja. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus zeloso para conosco, para com os nossos familiares, nossos irmãos aqui, Senhor Deus. E nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, Pai Santo, porque o Senhor é um Deus de misericórdia que cuida de nós, mesmo em meio a essa pandemia. Mas estamos aqui, Senhor, com saúde e o Senhor tem nos guardado. Que o Senhor possa estar abençoando esses pedidos que foram feitos hoje aqui, Pai Santo, muita gente que está precisando de uma bênção maior, assim, um cuidado maior vindo de Ti, Senhor.
São pessoas hospitalizadas, pessoas que estão esperando por cirurgia, que o Senhor possa estar estendendo a sua poderosa mão sobre eles, Pai Santo. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, continua cuidando de nós, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de misericórdia. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.